Olá! Bem-vindo a mais uma maravilhosa historinha de dormir. O canal onde o mais importante é a fantasia e não a tela do seu celular. Para ser o primeiro a saber quando as próximas histórias chegarem, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se você tem alguma sugestão de história, escreva lá embaixo nos comentários. Agora vamos lá, que lá vem mais uma história. No ano seguinte, uma de suas irmãs completaria 15 anos. Mas como cada uma delas era um ano mais jovem que a outra, a mais jovem teria que esperar 5 anos antes de chegar a sua vez para subir até a superfície para observar a Terra, como fazemos. No entanto, cada uma prometia dizer às outras o que elas tinham visto na primeira visita e o que elas tinham achado mais lindo, porque a avó delas não conseguia contar tudo. Havia tantas coisas sobre as quais elas queriam ter informação, nenhuma delas ansiava tanto pela sua vez de subir como a mais jovem. Ela que tinha o mais longo tempo de espera e que era tão sossegada e pensativa. Muitas noites ela ficava perto da janela aberta, olhando através das águas azuis escuras, e admirava os peixinhos chapinhando na água com suas barbatanas e caudas. Ela conseguia ver as estrelas e a lua muito palidamente, mas através da água elas pareciam maiores do que os nossos olhos. Quando algo como uma nuvem negra passava entre elas e as estrelas, ela sabia que se tratava de alguma baleia nadando acima de suas cabeças, ou um navio cheio de seres humanos que jamais imaginariam que uma linda sereiazinha estava abaixo deles, acenando com suas mãozinhas para a quilha do navio. Assim que a mais velha completou 15 anos, ela teve permissão de subir até a superfície do oceano. Quando voltou, ela tinha centenas de coisas para contar, mas o mais lindo, dizia ela, era ficar sentada ao luar, sobre um banco de areia no mar tranquilo, perto da costa, e ficar olhando para uma cidade grande que ficava ali perto, onde as luzes piscavam como centenas de estrelas, e ficar escutando o som das canções, o barulho das carruagens e as vozes dos seres humanos, e depois ouvir os sinos tocando e balançando alegremente nos campanários das igrejas. E como ela não podia se aproximar de todas aquelas coisas maravilhosas, ela ficava imaginando como seria tudo aquilo de perto. Ah, e não é que a irmã mais jovem ouvia ansiosa todas essas histórias? E mais tarde, quando ela ficava com a janela aberta, olhando através das águas azuis escuras, ela pensava na grande cidade com todo o barulho e agitação, e até ficava imaginando que ela podia ouvir o som dos sinos tocando lá embaixo nas profundezas do mar. No outro ano, a segunda irmã recebeu permissão para subir até a superfície da água e ficar nadando onde ela quisesse. Ela chegou à superfície assim que o sol estava se pondo, e isso, disse ela, era a coisa mais linda que ela já tinha visto. Todo o céu parecia dourado, enquanto nuvens violetas e róseas, que ela não conseguia descrever, flutuavam acima dela e, ainda mais rápido do que as nuvens, voava um enorme bando de cisnes selvagens em direção ao pôr do sol, parecendo com um longo véu branco atravessando o mar. Ela também nadou em direção ao sol, mas ele mergulhou no meio das ondas e as tintas róseas desapareceram nas nuvens e do mar. A vez da terceira irmã havia chegado. Ela era a mais corajosa de todas e ela nadou até um rio muito largo que desembocava no mar. Sentada na margem, ela avistou verdes colinas cobertas com lindos vinhedos. Palácios e castelos ficavam espiando por entre as árvores orgulhosas da floresta. Ela ouvia os pássaros cantando e os raios do sol eram tão poderosos que ela muitas vezes era obrigada a mergulhar debaixo d'água para esfriar o rosto que ardia.
Numa enseada estreita, ela avistou todo um grupo de pequenas crianças humanas, totalmente sem roupas e que brincavam na água. Ela queria brincar com elas, mas elas fugiram muito assustadas. E então, um pequeno animal negro se aproximou da água. Era um cachorro, mas ela não sabia disso, porque ela nunca tinha visto um antes. Este animal latiu para ela de modo tão assustador que ela fugiu amedrontada e correu de volta para o mar aberto. Mas ela disse que jamais se esquecerá da bela floresta, das colinas verdes e das lindas criancinhas que nadavam na água, embora não tivessem rabo de peixe. A quarta irmã era a mais tímida. Ficou no meio do oceano, mas disse que lá era tudo tão lindo como perto da terra. Ela podia ver a muitas distâncias em torno dela, e o céu lá em cima se parecia como um sino de vidro. Ela tinha visto os navios, mas a uma distância tão grande que eles pareciam como gaivotas. Os golfinhos brincavam com as ondas e as grandes baleias lançavam água de suas narinas até que pareciam como se centenas de fontes estivessem brincando com água em todas as direções. O aniversário da quinta irmã aconteceu no inverno, então tinha chegado a vez dela. Ela viu o que as outras não tinham visto na primeira vez que haviam subido. O mar parecia totalmente verde e imensos blocos de gelo flutuavam por todos os lados. Cada um parecia como uma pérola, disse ela, porém maiores e mais majestosos do que as igrejas construídas pelos homens. Elas tinham os formatos mais singulares e brilhavam como diamantes. Ela então se sentou sobre um dos maiores e o vento brincava com seus cabelos longos. E ela notou que todos os navios passavam rapidamente e iam para lugares tão distantes quanto possível dos blocos de gelo. Parecia que tinham medo deles. Ao anoitecer, depois do sol se pôr, nuvens escuras cobriam o céu. Os trovões rolavam como pedra e os relâmpagos reluziam. E a luz vermelha brilhava sob os blocos de gelo à medida que balançavam e agitavam o mar que subia. Todas as velas dos navios encolhiam de medo e tremiam, enquanto ela se sentava calmamente sobre o iceberg que flutuava, admirando os relâmpagos azuis quando eles penetravam seus raios com múltiplos braços dentro do mar. Quando as irmãs tiveram permissão para subir à superfície pela primeira vez, todas elas ficaram felizes com as paisagens novas e belas que viram. Mas agora, como as garotas já haviam crescido, elas podiam ir para onde quisessem e até ficaram indiferentes com isso. Elas desejavam voltar novamente para a água, e depois que um mês tinha se passado, elas diziam que tudo era muito mais lindo lá embaixo e que era muito mais agradável ficar em casa. Mas ainda nas horas da noite, as 5 irmãs abraçavam-se umas às outras e subiam até a superfície em fileira. Elas tinham vozes muito mais lindas do que qualquer humano poderia ter. E antes que a tempestade se aproximasse, quando elas pensavam que um navio iria naufragar, elas nadavam diante do barco e cantavam docemente as delícias que poderiam ser encontradas no fundo do mar, e pediam aos marinheiros para que eles não tivessem medo caso naufragassem até o fundo. Mas os marinheiros não conseguiam entender a canção, e eles pensavam que eram os gritos da tempestade. E elas nunca gostavam de ver essas coisas, pois se o navio afundasse, os homens se afogariam e apenas o corpo deles chegava ao palácio do Rei dos Mares. Quando as irmãs subiram abraçadas umas às outras pelas águas dessa maneira, a irmã mais jovem delas gostava de ficar sozinha, preocupada com elas, pronta para gritar. O único problema era que as sereias não possuíam lágrimas e por isso elas sofriam mais. "Oh, se eu já tivesse 15 anos", dizia ela. "Eu sei que eu amarei o mundo que fica lá em cima e todas as pessoas que moram nele." E, finalmente, ela completou 15 anos. Bem,
Agora você já é adulta, disse a velha viúva que era sua avó. Então, deixe-me enfeitá-la como as suas outras irmãs. E a avó colocou uma coroa de lírios brancos em seus cabelos, e cada pétala da flor era metade de uma pérola. Então, a boa senhora ordenou que 8 grandes ostras fossem presas à cauda da princesa a evidenciar sua alta nobreza.